iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Efésios 1, os versículos 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No início do capítulo 1, então até o versículo 14, o apóstolo Paulo vinha falando aos Efésios sobre como a trindade divina estaria envolvida na salvação do homem. E nesse ponto, então, a partir do versículo 15, Paulo fala sobre essa situação onde ele ora, onde ele agradece a Deus por aqueles irmãos, pela vida deles, sempre lembrando deles em suas orações, lembrando deles, pedindo a Deus algumas coisas específicas por eles, né? E ele fala o seguinte, no versículo 17, para que eles tenham o pleno conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Essa palavra traduzida como espírito aqui, no grego, vem como uma disposição mental para compreender, então, essa sabedoria e revelação, né? Tendo um pleno conhecimento das coisas de Deus para compreender a sabedoria e a revelação da palavra. E no versículo 18 ele fala sobre iluminados os olhos do vosso entendimento, justamente a obra do Espírito Santo de iluminação, que o Espírito Santo trabalha no ser humano, iluminando então para que ele possa compreender as coisas que estão escritas na palavra de Deus. E ele fala aqui mais algumas coisas específicas, né, pedindo essa iluminação do Espírito Santo para que eles compreendam três coisas. Que eles compreendam a esperança do chamado que receberam e a esperança desse chamado celestial da salvação eterna, onde estaremos para sempre com o Senhor. Também pelas riquezas da glória da sua herança nos santos, ou seja, para que eles compreendam que são filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, então agora família de Deus, e ainda que possam compreender a grandeza do poder de Deus. Poder esse que ele segue falando e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então que essa obra de iluminação, o apóstolo Paulo ora a Deus para que o Espírito Santo os ilumine, para compreenderem a sua salvação, para que entendam que são filhos de Deus e conheçam o poder de Deus que pode trabalhar em suas vidas. E ele continua falando então como Cristo, esse poder que ressuscitou a Cristo dos mortos e o colocou então como principal, como aquele que ao qual estão colocadas todas as coisas, né? E ele então como cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, composto por cada um daqueles que aceitam a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E ele então conclui esse capítulo 1 falando que Cristo é aquele que completa tudo em todos. Ele cumpre, ele completa, ele é a plenitude de tudo em todos. Então, que possamos compreender a palavra de Deus, orando sempre ao Senhor para que nos dê esse entendimento. Esse mesmo entendimento que Paulo pede aos Efésios, que nós possamos também receber, para compreendermos a grandeza da salvação e essa esperança tão maravilhosa que temos, compreender que somos
família de Deus, filhos aceitos, como um pai acolhe um filho, e também compreender que Deus trabalha em nosso favor, mesmo que muitas vezes não vejamos os efeitos disso, ou achamos que em nossa vida passamos por muitas tribulações e muitas dificuldades. Tenhamos a certeza de que o Espírito Santo trabalha em nossa vida, e ainda que aqui seja difícil, teremos uma eternidade junto do Senhor nos céus. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.